Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ó de Casa, um podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o Ó de Casa está começando. E hoje a gente tem o imenso prazer de receber um convidado mais do que especial. Ele está literalmente do outro lado do mundo, bem longe da gente, lá na Escandinávia. É o Bruno Nascimento. Ele é engenheiro mecânico na indústria automotiva, corintiano da Zona Leste de São Paulo e está há 8 anos e meio fora do Brasil, morando na Suécia. E a informação mais importante de todas, ele é meu primo. Oi, Bruno, seja bem-vindo! Oi, obrigado. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo, bem? Bruno. Prazer te conhecer, prazer diretamente é do meu. futuro. Prazer é meu. É diretamente do futuro mesmo, né? Tá quantas horas na frente? Aqui 6, né? são, acho que 5 horas agora na frente. Você tá falando do Brasil ou de onde vocês estão aí? Pois é, eu tô aqui em Michigan e a Clarissa eu tô tá em em Minnesota. Aqui são, no futuro, né? São 5 horas a mais do que no Brasil, ou 4. Eu acho que agora é 4, porque a gente tá no horário de inverno aqui, então são 4 horas. Mas a gente ainda tá mais na frente aí dos Estados Unidos ainda também, né? Tá no futuro, definitivamente. Aqui já tá à noite agora, são 6 horas. Nossa! Ô Bruno, para começar, a gente costuma pedir o convidado para que ele divida com a gente um fato, uma música, um filme da cultura brasileira que te inspira, que norteia o seu dia a dia. Que me inspira? É difícil falar uma coisa só. Acho que o Brasil ele tá assim na nossa raiz, então eu acho que o que mais me inspira do Brasil é o brasileiro mesmo, o comportamento do brasileiro, como que o brasileiro lida com as situações, com a vida em geral. Mas se a gente pensa nas artes, tem alguns sons, algumas músicas que quando eu tô com saudade do Brasil eu ouço, mas alguns ritmos brasileiros em geral, forró, samba, que muda um pouco o humor. Eu acho que você se sente mais acolhido. Tem épocas que a gente fica um pouco mais fechado, e aí quando você se conecta um pouco com a nossa cultura, muda um pouco o humor. Então, acho que é isso, minhas inspirações, né? Tem algumas personalidades brasileiras que são inspiradoras e tal, mas acho que o que mais me inspira do Brasil é o brasileiro mesmo. Legal. Legal, ainda mais agora no inverno, o forrozinho aquece o coração, né? O forrozinho é bom, eu pensei que a gente ia fazer, lembrei que a gente ia fazer essa podcast, aí eu até coloquei pra ouvir, eu fiquei pensando, o que será que me inspira do Brasil e tal. Aí quando você ouve então me fala. um Fala Mansa... Então fala aí, o que você ouviu? Fala Mansa, Circulador de Fulô, ou então uns sambas de raiz do Brasil. A gafieira, né, Bru? Samba de gafieira, muito legal. Então acho que é isso que me inspira, que me mantém conectado com a nossa cultura. Que bacana. E pegando esse gancho aí da gafieira, do forró e tudo mais, conta pra gente um pouquinho da sua história pré-imigração, né? E o que te levou a imigrar, qual que foi o motivo da mudança. Conta um pouquinho para as pessoas conhecerem mais sobre o Bruno. Tá. Bom, antes de eu mudar para a Suécia, eu trabalhei muitos anos numa empresa da indústria automotiva. Fiz faculdade de engenharia, um curso bem puxado, morava longe, trabalhava longe também, estudava à noite, trabalhava de dia, aquilo que a maioria dos brasileiros fazem. E aí, em um determinado momento... nessa época de trabalho, estudo, eu não tinha muito tempo para ter hobby, para ter atividades extras, assim.
E aí, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a me interessar um pouco por dança de salão. E aí, eu comecei a me envolver um pouco mais com a nossa cultura, né? Isso aí acho que foi um divisor de águas para mim, porque antes disso, eu acho que é, eu tinha mais interesse por coisas internacionais, filmes, né, internacionais, música e tal. E depois disso eu comecei a olhar um pouco mais para nossa cultura. Então eu comecei a fazer bastante dança de salão, se tornou um hobby meu por muitos anos. É, e a, você, Fernanda, também participou dessa fase comigo um pouco. A gente dançou juntos, né? Vários gente momentos. dançou junto várias vezes. Saudades dessa época. E no começo eu tinha muita vontade de aprender salsa, acho que era uma coisa que eu achava um ritmo que me animava e tal, e aí eu comecei com a salsa, e depois eu fui migrando para outros estilos, né? Dancei muito zouk, e também aprendi muito forró pé de serra e samba de gafieira. E foi uma época bem bacana, assim, bem gostoso lembrar dessa época, né? Eu ia para muitos lugares, saía para dançar em São Paulo. Era muito bom mesmo. É. E aí tudo mudou. Tudo mudou. Você perguntou o que me levou a emigrar, né? Eu vim como um expatriado. Eu trabalhava nessa empresa no Brasil e eu recebi um convite de um headhunter para trabalhar na Suécia, que era um país que eu não tinha muito conhecimento. A única coisa que eu sabia da Suécia era o IKEA, a loja de móveis que nem tem no Brasil, e o jogador de futebol mais famoso daqui na época. Aí o ABBA, né? Sabia que tinha o ABBA, é sueco e tal, mas eu não sabia nada do país, não conhecia. Aí teve essa proposta, aí eu não me interessei, não me animei. E aí passou alguns meses, a empresa que eu trabalhava começou a passar por um momento de reestruturação e eles estavam cortando vários projetos, muitas pessoas estavam sendo dispensadas e aí eu pensei que eles abriram um pacote de demissão, eu pensei, vou ver vou investigar um pouco mais essa proposta, né? Então eu comecei a conversar e ver o que tinha por aqui, o que era o projeto que eles tinham, o que eu podia adquirir com essa experiência. E aí, no final das contas, eu resolvi vir testar. Eu falei, eu nunca... Sempre quis trabalhar no exterior, sempre tive vontade de estar em contato com uma cultura diferente, uma coisa que os brasileiros que trabalham em escritórios, a gente sempre tem que falar inglês, ou é um diferencial, é uma coisa que faz você se destacar profissionalmente. Eu já falava inglês aí no Brasil, mas eu queria me testar em outras situações. Então eu vim para cá. E aí eu pensei, eu vou para lá, vou ver se eu gosto. O meu motivo principal era o trabalho, me desenvolver um pouco mais profissionalmente, ter uma experiência diferente. E aí, se eu gostasse do lugar, se as coisas fossem acontecendo, aí eu ia decidindo conforme fosse o tempo passando, né? E aí se passaram 8 anos, né? Quase 9. Tem né? 8 anos que você está decidindo, né? Ô Bruno, e quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, como é Estados Unidos, a gente sempre tem uma ideia, né, do que encontrar nos Estados Unidos. E muita coisa tem sido diferente. Como você não conhecia muito aí da cultura, né? Você falou que você foi buscar entender o que a empresa queria, como seria a proposta e tal. Você chegou a pensar assim, o que me espera, como que será, o que você esperava encontrar e que você falou, peraí, não era bem isso não. Ou então, né, se surpreendeu de qualquer forma. Não, eu me surpreendi de várias maneiras.
mas na maioria das vezes de forma positiva. A expectativa que eu tinha, né, inicial, é difícil lembrar, mas tentando voltar nessa época, inicial era trabalhar num lugar que eu achasse interessante, estar em contato com pessoas de outros países, né? É, e, e viver uma experiência que fosse que me trouxesse algo mais, né? E isso aí aconteceu já logo de cara, foi assim, nenhuma decepção nesse aspecto. E aí os extras, né, que foram vindo com o tempo, você chega aqui, eu morei a vida inteira em São Paulo. São Paulo é uma cidade incrível, eu gosto muito de São Paulo, cidade fantástica. E mas é uma cidade bem um ritmo muito acelerado, né? Muita gente, muito trânsito. O transporte público ele é sempre cheio, é meio caótico, né? E, e chegar aqui, ver as coisas todas organizadinhas, tudo no lugar, as pessoas como elas dirigem de forma educada, o transporte público que é na hora, você chega lá no ponto de ônibus, aí tem uma tela assim, ó, e aí ele fala quanto tempo que vai levar para o ônibus chegar. E normalmente você espera 5 minutos no máximo. E outra coisa legal é que quando tá frio, você vai sair para pegar o ônibus. Você não quer ficar lá fora no frio, né? Então você olha no aplicativo e o aplicativo te fala: ah, o ônibus vai chegar daqui 10 minutos. Então você fica esperando em casa. Aí quando falta 2 minutos, você vai lá fora e vai pro ponto, né? Ah, que legal. Gente do céu, que chique! Então, essas coisas aí vão É, se, assim, são surpresas legais, vai meio que encantando. Você fala, nossa, que legal, né? Muito organizado. Uma coisa que eu lembrei dessa época aí também, hoje acho que até no Brasil deve ter, mas eu lembro que eu entrei no ônibus, entrava no ônibus, aí sim, você sentava no banco, tinha um plugzinho de USB que você botava, você pode Olha que carregar o legal. celular. Eu falei, nossa, que chique, né? Que É, bacana. Bom, então, pegando isso daí que você está falando sobre as diferenças, ó, uma curiosidade, você falou sobre o ônibus, né? Aí, você sabe que aqui em Michigan não tem transporte público? Olha que não tem. louco. Ah, então, Estados Unidos, Não todo tem. mundo tem que andar de carro o tempo inteiro, né? É a cultura, faz Pois parte é. da cultura do país. Mas nas Aqui, maioриas. aqui é onde eu tô, né? Assim, porque Detroit até tem, eu tô a 1 hora de Detroit. Aqui não tem. Não tem ônibus. Não. Não. Todo mundo tem que que ter carro. loucura! Aqui em Minnesota também, assim, aonde eu moro em Maplewood, é um pouco distante do centro. Eu falo que não tem, eu até comentei com a Fê que não tinha, mas assim, você vê esporadicamente um ônibus passando. Então, mas você vê mais no centro da cidade, da capital. E é bem isso mesmo, tem a plaquinha, você paga, tem um totem para você fazer o pagamento, e aí dura um tempo aquele ticket, então você pode ir para vários lugares com aquele mesmo ticket, mas obviamente carro aqui é muito mais, ônibus é pouco, É, é menos do que eu imagino, mas mais do que Michigan. é. Então, aqui o É. transporte público é muito bom. Você não precisa ter carro se você não quiser. Se você não morar na região mais central, eu comecei a usar carro aqui faz uns 3 anos no máximo. Mas antes disso, eu sempre usei o transporte público. E foi uma coisa também que eu me senti bem de não ter carro, sabe? Porque em São Paulo, para tudo você também usa o carro, e aí você tem que estacionar o carro, não tem vaga, e Tem que aí cuidar do tem que cuidar carro, do né? carro, e tem que lavar, e eu sou engenheiro mecânico, a maioria dos meus amigos, pessoas que trabalharam comigo aí no Brasil, gostavam muito de carro, e quer deixar o carro personalizado e tal, eu já prefiro usar o meu tempo livre para fazer outras coisas. Mas Você não é aquele fascinado por carro, né? não tanto. Mas eu me senti bem à vontade aqui de não ter carro e usar a bicicleta. Eu tenho um skate, um longboard também que eu uso, que eu vou para todo lado. Então, isso aí foi muito gostoso.
Depois de um tempo, depois desses 5 anos mais ou menos assim, que eu comecei a usar o carro em algumas vezes, aí eu comecei a conhecer um pouco mais da minha cidade, porque tem lugares incríveis aqui que eu não conhecia, mas porque quando você está de carro, aí você tem um pouco mais de comodidade para ir para lugares mais afastados, tem umas ilhas aqui que são muito bonitas, e aí eu comecei a conhecer um pouco mais da cidade que eu moro, e foi também uma surpresa bem bacana, bem legal. Porque na maioria das épocas que eu tinha tava de folga, feriado ou férias, eu viajava para outros países e não conhecia tanto assim a Suécia, os lugares ao redor. E isso aí eu comecei a explorar nos últimos anos. E aí me surpreendeu, porque é bem incrível, bem bonito mesmo. A natureza aqui é diferente do Brasil, mas tem lugares que são bem assim, diferentes mesmo. Você chega no lugar, você olha um pouco a paisagem, e é aquela calmaria, não tem aquele montão de gente que tem aí no Brasil, em qualquer lugar. Então, acho que vale a pena conhecer a natureza E, aqui. Bruno, dentro dessa... Quando você fez essa mudança, imagino que em algum momento você viveu choque cultural, né? Porque é uma cultura totalmente O diferente da tempo inteiro. brasileira. Choque Né? cultural Eu o sei tempo que a gente inteiro. conversa bastante. Então. Pois é, eu sinto que é tipo uma corrida de obstáculos, né? Você passa um, continua, aí vem outro. Aí você passa outro, aí vai, né? E o que você poderia citar, assim, do que você achou mais difícil? O momento que você achou difícil mediante esse choque aí, cultural? Eu acho que você mudar para um idioma, para um país que o idioma nativo não é um idioma que você não tem a mínima ideia, é um desafio. Mas eu vim para cá pensando assim, eu falo inglês e todo mundo fala inglês lá e vai ser tranquilo. E o pessoal que fala inglês, realmente. Eu lembro que até antes de vir eu perguntei para um amigo meu que já morava aqui. Aí ele falou assim, não, todo mundo fala inglês lá, fica tranquilo. Eu falei assim, todo mundo? Ele falou, todo mundo. Se eu for no mercado lá pedir para cortar uma mussarela para mim, o cara vai entender inglês? Entende inglês. Entende mesmo, mas não é o idioma nativo. E quando eles estão no tempo livre deles, de aproveitar e fazer amigos e tal, eles vão falar o idioma deles, ninguém vai falar inglês. Se tiver uma pessoa estrangeira, vai falar. Mas o idioma que a pessoa se sente confortável em falar, assim como nós nos sentimos confortáveis em falar português, é o sueco. Então, isso aí eu acho que foi uma das coisas mais difíceis depois de alguns meses, de você saber se situar, porque as coisas, tanto os cartazes, as coisas estão tudo escrito em sueco também, né? Transporte, aeroporto, essas coisas que tem bastante gente de fora, tudo tem em inglês também. Então, isso aí acho que foi um das primeiras coisas. E depois é a questão comportamental, né? Porque o brasileiro é muito peculiar, né? Muito único. E a gente acha que é estranha, né? Algumas outras pessoas, alguns outros comportamentos e tal. Acha que todo mundo tem que ser igual a gente. Mas não é, por exemplo, a gente chega no escritório no Brasil e em muitos lugares, não sei se todos, né? Mas nos lugares que eu trabalhei as pessoas se cumprimentam, né? Vai lá, dá um aperto de mão e tal. Aqui não, aqui o pessoal chega, senta e fala, às vezes fala oi, às vezes não fala. Eu não acho ruim, não. No começo eu achei estranho, mas hoje eu acho de boa. Eu chego no lugar, eu também quero ficar na minha aqui, não vou incomodar ninguém. A gente vai mudando, né, para se adaptar, né? A gente se adapta, mas tem coisas que eu entendo agora com mais clareza. Os suecos, eles são um pouco mais reservados, você não
não fica íntimo assim logo de cara. No Brasil, eu acho que isso aí acontece mais facilmente, né? Você frequenta a casa dos seus amigos, ou do amigo do amigo, né? Você vai ter um churrasco aqui, pode levar? Leva, vai todo mundo, não tem essa, né? Aqui não. Aqui também não é uma cidade tão grande. Na cidade que eu moro, acho que tem 1 milhão de habitantes, mais ou menos. Tá aqui. Qual que é a cidade? Moro em Gotemburgo, na costa oposta da de Estocolmo. Estocolmo é na costa oeste e Gotemburgo na costa leste. Acho que é isso. É a segunda maior cidade do país. Então, Estocolmo é a capital, maior cidade, e Gotemburgo é a segunda maior. Aí mais para baixo tem a terceira, que é Malmö, mais perto da Dinamarca. É interessante você falar que o brasileiro realmente é mais para frente, né? No sentido de fazer amizade, a gente vai atrás, a gente quer conectar. E aí você chega num lugar que você tem que diminuir um pouco, né? Tanto o ritmo de trabalho, ou de transporte, ou de que seja, você tem que diminuir um pouco a intensidade. Não é diminuir, mas tipo acalmar. Diminui a intensidade. Ser menos Isso, é verdade. O brasileiro é intenso. O europeu não é intenso, né? Tem muito menos emoção. Isso é muito difícil para mim, isso é muito difícil. Isso é uma coisa que é difícil demais até hoje. Quer dizer, eu tenho pouco tempo que eu tô aqui. Gente, preciso falar uma coisa. Eu tô fazendo um curso e todo mundo são americanos lá. Gente, mas eles falam tão baixinho, assim, ó. Você vai pedir uma... Eu tenho uma dúvida. Aí a professora vinha assim, posso te ajudar? Tipo sussurrando, sabe, assim? E eu parece fico que assim, tá com vergonha, né? Não, porque isso daqui, não sei o que assim. Sim, aqui você pode fazer desse jeito. Mas por que você fala tão baixinho? Eu lembrei quando vocês vieram aqui, que a gente foi numa praia. Era uma praia, mas não é bem praia, né? Porque as praias aqui, algumas tem pedra e tal. Não sei se você vai lembrar, mas a gente chegou num lugar que era lindo, assim, um dos lugares mais bonitos que eu já fui por aqui. E as pessoas, elas vão nos lugares aqui para curtir o sol, aí tem um gramado bonito, assim, bem cuidado, aquela paisagem, o sol. Aí as pessoas deitam e ficam, todo mundo fica assim, zen, de boa, né? Fala baixinho. Curtindo. Aí eu lembro que a gente chegou, aí tinha umas crianças, e as crianças brincam que nem criança de primeiro mundo, né? Não brinca igual a criança do Brasil. E eu com 2, né? Aí os filhos da Fernanda fazendo uma gritaria, gritando um com o outro, falando alto, e aí eu fiquei meio sem graça, assim. Aí eu fiquei pensando, putz, dá pra ver, dá na cara, assim, essas crianças não são daqui. Eu lembro que... Pior, dá pra ver que é brasileiro. Ô Bruno, fala do seu vizinho. O vizinho do Bruno até deu um apelido pros meninos, não foi? Oh, meu Deus. Terrorista, São hooligans. Hooligans, ele falou, eles são hooligans. Eu também lembro que eles vieram aqui, eles tinham o quê? 5 anos, né? Acho que era 5 e 6, né? Aí tem um prédio aqui na frente do meu prédio, estava em construção, estava quase terminado, mas não tinha ninguém morando ainda. Aí os moleques tomaram banho, saíram aqui na sacada pelado, e aí tinha um cara no prédio, na obra lá, pintando a sacada assim, aí eles pelados assim, dando tchau. Eu tinha esquecido disso. Mas então isso aí é uma coisa que não é comum, assim, tipo, a pessoa não fala com quem ela não conhece, né? E é uma coisa que eu sinto falta. O brasileiro, você fala com quem você não conhece, né? Aqui as pessoas falam quando precisa só. E isso é uma coisa que a gente vem falando, eu e a Fê, a gente conversa muito sobre isso, tanto que faz falta. E no Brasil, a Fernanda é paulista, eu sou mineira, mas a Fê foi morar, minha vizinha.
Então, a gente tomava café da tarde. Com pão de queijo. Com pão de queijo. Daí a ideia, né, do podcast, né? Então, assim, esse podcast eu acho que é mais para eu e a Fê ficar mais perto, porque, pelo amor de Deus, realmente, eu sempre falo isso, eu fui muito bem acolhida aqui pela comunidade, sabe? Pelos americanos, o pessoal que adora a nossa cultura, aí quando sabe que você dança, aí as pessoas ficam, nossa, vamos dançar e tal. Mas é diferente mesmo, sabe? Bater na porta, pedir sei lá, uma xícara de açúcar, sei lá, qualquer coisa pode ser motivo para a gente se conectar. E aqui a gente não sente isso mesmo. Não né? tem. Então a gente fica sempre buscando alguma coisa para estar sempre em conexão, até com a gente mesmo, porque a gente acaba se afastando um pouco da gente. Porque, no seu caso, você não conhecia nada da cultura. Nos Estados Unidos a gente ainda faz uma ideia. Aí você muda para esse lugar, que você chega, claro, tem muita coisa legal que te conecta com outras coisas, mas e com você, né? Então, eu fico pensando assim, disso tudo que você viu aí de diferente, de legal, de chique, rarará, o que foi marcante, assim, que mudou, que deu um clique em você, assim, para melhor? Para melhor? Acho que várias coisas. Várias coisas. Aqui, na Escandinávia em geral, a Escandinávia é Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Aqui, sempre quando tem essas pesquisas aí dos países lugares mais felizes para se viver, é sempre aqui. É Noruega ou Finlândia, tá sempre em primeiro. E aí, eu comecei a sentir o que é que traz felicidade, né? Que acho que o bem-estar social. Você ter saber que você vai ter emprego, saber que você pode ter momentos difíceis na vida, mas você não vai ficar numa situação desesperadora que nem você fica no Brasil. Então, você tem esse suporte do Estado, tem um incentivo muito bom para você criar sua família aqui. Então, se você tem criança, você vai ter licença maternidade e paternidade no trabalho por um período muito longo, são 480 dias, eu acho, dá mais de um ano e meio. E aí o pai... Nossa, o pai tem direito a metade desses dias e a mãe tem direito a metade. E você pode escolher em qual época que você quer tirar essa licença. Não precisa ser logo que a criança nasce. Quando a criança nasce, normalmente obviamente a mãe vai ficar com a criança, e aí ela não precisa ficar o período inteiro, os 240 dias. Ela pode ficar um tempo, vamos supor, a pessoa fica os 6 primeiros meses com a criança, aí depois volta a trabalhar. Aí nesse tempo o pai fica com a criança. E aí se ela quiser tirar o resto mais lá na frente, quando a criança tiver uns 5 anos, porque quer aproveitar de uma outra forma, né? Fazer uma viagem e curtir a criança crescendo, e você tem essa possibilidade. Então, são coisas que você vai vendo que faz você se sentir assim, um ser humano mais completo, eu acho, nesse sentido. Eu não tenho filho, mas eu vejo pelos meus amigos e pessoas próximas que você vive outros aspectos da vida do ser humano em geral, né? De outras fases, assim. Que mais? Consciência social, assim, que as pessoas têm aqui. Eu acho que todo mundo entende as regras que tem e que é assim por alguma razão, não tem que ficar desafiando, né? Ninguém tem essa necessidade de se dar bem ou levar vantagem, né? Acho que o conceito de sucesso ali é muito amplo, né? Varia de cada um para cada um. Mas aqui
eu sinto que a, o sucesso em geral é você viver as fases da sua vida com as pessoas que você quer ter por perto e poder se dedicar à profissão que você gosta, não à profissão que te dá dinheiro. Isso aí faz a diferença, né? Isso aí faz uma diferença Faz muito muito. grande, né? Muito grande. Então, isso aí em geral, você percebe que o ambiente do país é um ambiente saudável. Claro que tem problemas, né? Tem vários problemas, como todos os lugares. Mas essas coisas assim que eu vejo, noto de diferença, traz a sensação de bem-estar. É isso que traz a sensação de bem-estar. Eu posso trabalhar ou estudar alguma coisa que eu quero porque eu me interesso, porque eu gosto. O estudo aqui é grátis, faculdade você não paga. Olha, Você não precisa ter convênio, mas às vezes é bom ter. Tem muita gente que não tem que nem sabe que existe, mas existe, se quiser ter. Mas o serviço de saúde público é bom. Eu acho que o serviço público de dentista também tem. Você paga, não é barato, é parecido com o Brasil, mas também é muito bom. As crianças até os 21 anos não precisa pagar nada no dentista. O dentista é grátis também. Nossa, que legal. E o mais, acho que o mais incrível é a faculdade. Faculdade você não precisa pagar. Você tem que ter Nossa, também. notas boas e tal, mas você não precisa pagar. E é uma outra coisa que eu aprendi, que aí no Brasil, a maioria das pessoas, ela quer ter um estudo, né? Ela quer estudar num lugar, numa faculdade, ter uma profissão, porque isso aí é sinônimo de uma vida um pouco mais confortável e também pela questão de pessoal, de você se sentir crescer pessoalmente, né? Aqui, e então assim é uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo, a maioria das pessoas querem, mas muitas delas não podem. Por quê? É caro ou então é muito difícil, a concorrência é absurda. Aqui não é assim. Aqui tem o estudo disponível. E aí, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que eu fiquei meio que em choque também quando eu fui aprender essas coisas. Que fiquei sabendo assim, a faculdade aqui é grátis, né? Se você teve boas notas aí no ensino médio... Automaticamente já vai para a faculdade. Automaticamente já vai, né, e tal. E aí eu comecei a pensar assim, mas como assim? Como tem gente que não faz? Como tem gente que não estuda? Não quer, né? Não quer, Então, uma outra coisa que eu aprendi aqui é isso aí. São diferenças de onde você cresce e dos desafios que você tem crescendo, que aqui não são outros desafios, né? E não necessariamente algo, você ter um curso superior é algo que vai te dar uma vida confortável, né? Não aí no Brasil também, né? Mas a gente sabe que ajuda bastante. Porque os salários não são tão diferentes, então, né? Assim. Os salários não são tão diferentes. Mas aí é que tá. Você percebe, assim, convivendo com as pessoas em geral, a pessoa vai pensar assim, eu vou estudar tantos anos para ser um fisioterapeuta, um engenheiro e tal, e eu vou ganhar, sei lá, 10, 20% a mais do que uma pessoa que tem um trabalho que não requer tanto tempo de estudo, né? Mas eu percebo que as pessoas que escolhem os caminhos que elas acharam interessante ou acham que tem a ver com elas mesmas, elas são pessoas mais realizadas. Ao contrário de que essa pessoa que pensou assim, não vejo vantagem, eu vou escolher o caminho mais fácil, você vê que essa pessoa aí, às vezes, ela tem
tem uns... Não tem... Não explorou todas as, sei lá, as habilidades que ela poderia na sua vida. Então, isso aí você vê a diferença de perfil. Sim, sim. Mas é isso aí. A desigualdade social aqui, ela nem se compara com o Brasil. Mas eu Aqui- acho que A possibilidade está para todos, né? Assim. E é bem isso que você falou. Você está num ambiente seguro para você exercer a sua profissão, não pensando só no dinheiro, né? Você está pensando também no seu bem-estar. Porque para a gente no Brasil é meio utópico você falar assim, tem uma frase, né, que as pessoas falam, não quer trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar. Não é bem assim, né? A gente sabe que se a gente for viver da nossa paixão no Brasil, é difícil. Dá para fazer, mas é mais complicado. E pelo que eu estou percebendo, aí você tem um chão para pisar, né? Então você faz uma escolha mais consciente e ela não necessariamente passa pela faculdade. E você tem E tá tudo certo. Você tem a chance de escolher. Aí no Brasil, a maioria das vezes, você não tem chance de escolher. Você tem que fazer, porque é isso aí, cara. Vai lá. Se não fizer, você tá com os dias... seu futuro tá bem comprometido. E aqui, você falou do lance da escolha. Uma coisa também que eu acho fantástica é que se você decidiu que a profissão que você tem hoje não tá te fazendo bem, você pode parar e começar de novo. Não importa a idade que você tem. Isso é muito interessante, né? Não importa, sabe, que você tem, eu tenho 40 anos, tenho 45 anos, sei lá, foi engenheiro a vida inteira e agora eu quero ser policial. Eu acho que eu sempre quis ser policial. E aí você vai ficar um tempo que talvez você vai ter que conviver, ajustar a sua vida com uma renda um pouco menor, mas você ainda consegue. Não é impossível. Você vai ter uma renda um pouco menor, mas você vai começar a estudar e aí você vai receber um subsídio do governo nesse tempo que você está estudando, e aí quando você termina, você vai começar de novo na profissão que você tinha vontade de fazer. E isso aí é algo em que lugar que você tem esse luxo, né? Essa possibilidade de fazer isso? Com família, com filho e tudo. E além do mais que existe um preconceito também, né? Fica parecendo que você não sabe o que você quer da vida. Aí nessas alturas do campeonato você resolveu mudar a sua profissão. Como assim? É verdade. Né? Tem essa. Então, assim, a gente tem isso para mim é um tabu que a gente tem. Aqui nos Estados Unidos eu não vejo muito isso, porque aqui as pessoas têm 2, 3 empregos, né? E aqui por lei você não... para comprar, né? Aqui por lei você não pode perguntar a idade, né, da pessoa quando ela vai fazer uma entrevista, né? Então você não precisa colocar no currículo e você também não pode perguntar a idade, assim. Justamente para evitar essa exclusão, né? É uma coisa que eu lembrei recentemente, que já fazia tanto tempo que eu não convivia com essa realidade. No Brasil, tem muita gente que, depois de uma certa idade, morre de medo de perder o emprego, né? Fica apavorado. Não, porque eu tenho 50 anos, onde que eu vou conseguir um emprego desse de novo e tal? Isso aí não existe aqui. Isso aí, eu já nem lembrava mais dessa sensação. Aqui, as pessoas nem olham para isso. Nem pensam muito nisso. Se a pessoa quer trabalhar, qualificado, não tem por que não. Eu tô achando que isso aí é um fato bem curioso, né, Fê? Até agora não, pra mim foi um fato mais curioso, porque realmente um tabu pra gente mudar de profissão, mudar de área. É sempre um desafio, não só pessoal, mas social, porque envolve seu marido, seus filhos, a família inteira te olha com outros olhos, né? Nossa, que loucura que você está fazendo. Realmente.
Curioso, sim. Não vou dizer que é fácil, você vai ter que se adaptar, Não, mas se é uma coisa que você quer mas muito é fazer, possível, é né? possível. É. Uhum. Um rapaz que trabalha comigo, por exemplo, a mulher dele, ele estava falando pra gente que a mulher dele trabalhou muitos anos na área financeira, e ela estava um pouco cansada, não estava se sentindo motivada, e aí ela resolveu entrar na academia de polícia para virar policial, mas trabalhar nessa área também, investigando crimes financeiros e essas coisas. E aí ela legal. fez isso, saiu da empresa, Ah, que bacana. ganhava bem, e aí começou a viver de subsídio do governo, mas eu acho que em 3, 4 anos ela se forma e aí ela vai trabalhar com aquilo que ela estava querendo antes. Quando a gente está no Brasil, às vezes a gente tem uma ideia de como é estar fora, né? Em alguns lugares a gente tem mais informações, tipo aqui nos Estados Unidos, na Suécia a gente tem muito menos, né? Mas sempre tem uma idealização nesse processo de imigrar, né? Porque lá é assim ou é assado, enfim, tem bastante isso, assim. O que você acha que não se fala muito sobre o processo da imigração? Que é aquilo que a gente fala só para os de casa mesmo, sabe? Assim, que por aí não se diz, assim. Você consegue pensar sobre isso? Consigo. Não é fácil. Se você sair da sua casa, e essa casa eu não digo o lugar físico que você mora, mas um lugar que você conhece o idioma, você conhece a mentalidade das pessoas, você sabe como que as pessoas se relacionam, você conhece mais das leis, né? Não conhece talvez Uhum, nem tudo, mas você conhece um pouco mais. Você tem exemplos. Eu acho que isso é uma coisa que foi mais difícil para mim ao longo do tempo, é ter esses exemplos, porque quando você está crescendo, você tem o exemplo da sua família mais próxima, e você tem o exemplo dos amigos ou dos parentes, ou das histórias que você ouve e tal, então você tem essas referências aí. E aqui você chega do zero, você chega com o quadro branco. Então, uhum, você traz a sua bagagem do Brasil, mas aí você vai ter que criar novas referências. Você vai levar um tempo para conhecer as pessoas que você tem mais afinidade. Você vai levar uhum. um tempo para identificar os grupos. Não tem nenhum grupo que é melhor ou pior, mas tem aquele grupo que você se sente mais interessado. Então, isso aí é difícil, você não entender das leis, das regras, como que você tira os documentos que você precisa, como que você abre conta em banco, essas coisas mais práticas aí do dia a dia, mas que você chega e você não entende. Então, você fica um período muito longo, e eu digo que eu ainda não estou 100% confortável, mas você fica um período muito longo com uma sensação de desconforto, assim, meio que constante. Porque você não entende tudo, né? Leva um tempo para você se ambientar. Então isso aí é E uma coisa difícil. uma curiosidade que eu tenho. Aqui, essas dificuldades eu concordo. A gente não sabe as leis, não sabe como é que funciona, se você pode isso ou pode aquilo. E o que tem me ajudado aqui é a comunidade brasileira, né? Hum. Então, assim, sempre tem aquelas pessoas que já de cara já te falam, você não vai conseguir fazer isso, por isso, isso e isso, que é as pessoas que têm mais certeza no mundo, né? Mas aí, essas pessoas eu não consigo ouvir direito. Mas existe uma comunidade que acolhe e que, olha, se você fizer por esse caminho, olha, que funciona assim, olha, eu tive essa experiência, quem sabe se você tem aí essa comunidade, como é que é a comunidade brasileira aí? Vocês têm trocas? Como é que funciona? Eu acho que para quando você está chegando é bem bom você ter essas pessoas que você pode recorrer. Mas eu não sou muito de ficar em comunidades específicas, eu gosto de me misturar.
Eu tenho amigos brasileiros, amigos próximos, mas eu tenho muitos amigos do mundo inteiro. Então, aqui a comunidade brasileira não é muito grande. Não é um país grande, não é uma cidade grande, então não é nada comparado com qualquer cidade aí dos Estados Unidos em termos de comunidade brasileira. Quando eu cheguei tinha bem menos, mas hoje tem bastante, sim, brasileiro aqui. Eu acho que aqui é um pouco mesclado, porque as pessoas vêm aqui mudam para cá por razões diversas, nem todo mundo vem na mesma situação. Então acho que a gente acaba criando esses vínculos com as pessoas do trabalho, algumas pessoas que vieram para cá na mesma época que você, então elas estão passando por desafios parecidos, e aí você consegue um ajudar o outro e dar umas dicas e tal. Hoje, como eu já estou aqui há tanto tempo, tem coisas que eu já nem lembro mais. Então, se é uma pessoa, um brasileiro que chega aqui agora, eu vou tentar lembrar de algumas coisas, eu posso indicar mais ou menos um caminho, mas não vou conseguir ajudar tanto, assim. Mas tem um pessoal que às vezes tem algumas festas brasileiras e tal, mas eu já frequentei algumas vezes, no começo eu já frequentei mais, mas hoje eu não frequento tanto. Mas para quem tem... Porque eu não tenho filho, mas para quem tem filho eu acho que é legal, sim, você tentar passar um pouco algumas tradições, né? Cultura que tem no Brasil, algumas festividades que a gente tem. Então eu acho que é bem válido, né? Faz parte você tá frequentando esses eventos. Aqui tem bem menos, aqui não tem tanto, não. Aí nos Estados Unidos eu sei que tem bastante gente, que tem as comunidades que estão mais ativas. Eu acho que a gente refletiu bastante aqui nessa conversa, né? E aí eu queria entender se você, baseado em tudo que a gente conversou aqui, das suas experiências, porque eu acho que quando a gente fala, parece que a gente revive, né, aquilo que é nosso. Você consegue fazer uma conexão entre a vivência que você tem aí com a sua inspiração, principalmente, sei lá, com forró, que é o que você estava ouvindo antes da gente começar a gravar? Pode ser com outra inspiração, às vezes tem outra que te conecta mais com isso tudo que a gente falou. Como eu consigo conectar as minhas inspirações brasileiras com tudo que eu vivo aqui? Eu acho que no dia a dia, a forma de encarar a vida é uma coisa que a gente tem que é só nosso. Eu acho que o brasileiro tem esse perfil de nunca desistir, de ser bem persistente, né? E de ter sempre a vontade de superar obstáculos, de crescer e tal. Então eu acho que isso aí me conecta com os momentos que eu já vivi aqui e ainda vivo, dessa forma de você não desistir, não se isolar, tal. Mesmo que o idioma é difícil, não faz mal, eu vou tentar, sabe? Então, eu vou ir aos poucos, mas eu não vou parar. Se você vê que eu não sou daqui, eu tenho outra cor de pele, aqui o pessoal tem tudo pele clara, olho claro e tal, se você pensar assim, vou ficar meio que não pertence a esse lugar. E o brasileiro não, o brasileiro chega onde for e mostra que tem valor e tal. Então, isso aí esses momentos fazem com que eu me conecte com as minhas inspirações brasileiras, que vêm
daquilo que a gente está falando, dos ritmos, da nossa cultura, da nossa diversidade e tal. Então, isso aí acho que é uma coisa que me mantém forte, me mantém motivado e me conecta com os momentos que eu vivo aqui também. Respondi a pergunta? Não sei. Respondeu, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma música que eu falei assim, vai ficar meio estranho, mas eu achei que tem a ver, que é aquela do Fala Mansa, tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Tipo isso. Acho que sintetiza um pouco. O brasileiro não desiste nunca. Vamos lá, bota um sorriso no rosto. Como é que a outra levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E dá a volta por cima, exatamente. E também eu acho que esse bom humor, né, que a gente carrega. Bom humor, assim, né? isso aí é incrível. Porque aqui o pessoal, o humor é diferente. Eu lembro que no começo eu fazia algumas brincadeiras que depois eu parei de fazer porque ninguém entende. Às vezes o Ângelo, meu filho, ele é cheio de fazer graça. Aí ele faz umas brincadeiras que as crianças não entendem, né? Eu falo, filho, isso daí não vai entender. Você falou coxinha, né? Ele vai, isso. Não entende. Outro dia eu tava falando com a Fê que a coisa mais interessante que eu acho é quando a gente tenta explicar para um americano algum ditado popular brasileiro. Porque não é traduzir, é explicar. E a hora que eu chego na metade, eu falo, never mind. No Brasil, brincadeiras de homem, assim, vamos fazer tal coisa. Vamos no bar, ou vamos, sei lá, jogar bola tal dia, não sei o que e tal. O cara fala assim, pede pra sua mulher, vê se ela deixa e tal. Aí o cara fala assim, pedir pra uma mulher, eu que mando em casa, não sei o que e tal, pediu quem não precisa pedir nada, sou eu que mando. Aí uma vez eu fiz isso com um amigo sueco que... a gente ia num lugar, esquiar, a gente ia esquiar num lugar aqui. Isso é uma coisa interessante de falar também, depois eu me lembro que eu vou falar um pouco disso. Aí eu falei assim, final de semana, sábado, a gente vai esquiar lá, pede pra sua mulher lá, ver se ela deixa. Aí ele parou, ele falou assim, eu vou falar com ela, sim, eu vou ver, sim. Aí depois ele pensou, porque ele falou assim, mas eu não preciso falar com ela, porque... se eu quiser ir, eu acho que eu posso ir. Mas eu vou falar com ela, assim. Pausa dramática. Assim, deu uma tela azul. Aí eu falei assim, tô te zoando, cara. Pra você falar assim, eu que mando e tal. Eu que mando, eu que decido. Ele falou assim, não, Bruno, aqui na Suécia, aqui a gente decide as coisas, assim, o homem e a mulher, eles têm o mesmo papel. Ainda foi dar uma lição, né? Aí você fala assim, ok, então, me guardar a minha insignificância. A gente tem, sim, esse entendimento e a gente discute as coisas, os dois, resolve. Deixa pra lá, né? Ai, gente. Mas conta aí, você falou pra te lembrar. O que você ia falar de esquiar? Do esqui. Então, coisas que no Brasil, que você acha que são, assim, coisas de gente rica, que você não é pra você e tal, aqui são coisas triviais. E foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo também. No começo falaram assim, Bruno, vamos esquiar, né? Aí eu pensei assim, não, mas isso deve ser caro pra cacete, não é pra mim, né? Eu não vou, vamos, eu não tenho as coisas. Ele falou, não, eu te empresto uma roupa e você aluga lá. Eu falei, mas não é caro? Eu falei, não, ele falou, não, você aluga lá um dia, deve ser barato e tal. E são coisas que qualquer um pode fazer. E aí, eu lembro na empresa, o pessoal da limpeza, tinha umas moças que faziam limpeza, que também estavam falando que elas iam esquiar e tal. E é uma coisa que, tipo, deu um bug na mente, que eu fiquei, caramba... Nossa, né? Todo mundo esquia aqui. Então, mas é igual ir na praia aí no Brasil. Exato. E é uma coisa que a gente falou da desigualdade social, que é bem diferente, que não
bem próximo, assim, né? As classes. Uma coisa que eu tive que aprender, que eu fiquei um pouco pensativo. Não tenho preconceito com ninguém, na minha cabeça. Não tenho preconceito com ninguém, todo mundo é igual, todo mundo tem valor e não sei o que e tal. Aí eu mudei pra cá e depois de um tempo eu comprei um apartamento e aí feliz da vida. Não, tenho meu apartamento aqui, agora eu tô mais estável. E aí eu fui no mercado aqui perto e aí eu comecei a ir algumas vezes, aí eu vi que a menina do caixa lá, eu comecei a identificar. E uma vez eu tava aqui, aí eu vi que no outro prédio aqui em frente, que é igual ao meu, aí eu comecei a falar assim, nossa, eu conheço aquela menina. Aí eu falei, putz, é a menina do caixa do mercado. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas ela tem um apartamento aqui também? Aí depois passou pela minha cabeça isso, eu falei assim, isso aí, não tem... Por que não, né? Por que não? Realmente a gente vem de uma desigualdade muito, muito no Brasil, né? Que essas muito coisas extremo. É curioso, estranho. né? Porque a gente tem uma vivência totalmente diferente, né? Então a gente, né? E é bom porque isso faz a gente rever, né? Faz rever. Eu tive que fazer uns downloads e atualizar o sistema várias vezes. Atualizar o sistema, né? É verdade. E já falando sobre isso, tem a ver com a pergunta que eu quero fazer, que é a pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é a pergunta. Na verdade, a gente enrola todo mundo para chegar nesse lugar, sabe? Chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto. Que é a pergunta: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro? E por quê? Eu acho que sem dúvida me tornou mais brasileiro, sem dúvida. Mas em alguns aspectos eu vejo que eu sou um pouco menos do que eu era antes. Eu acho que tornou para mim mais brasileiro. Ficou assim mais fácil ver como as coisas boas que a gente tem, como o jeito do brasileiro encarar a vida é diferente, é muito valorizado nas empresas também. Eles veem que o profissional brasileiro ele tem um perfil diferente. Não é um cara acomodado, dificilmente. E ver a riqueza da nossa cultura, a diversidade. O Brasil, a gente morando aí no Brasil, a gente sempre ouve falar assim, porque a diversidade cultural do Brasil e não sei o quê, mas você tá lá a vida inteira, é normal, né? E aí quando você vai morar fora, que você vê que as coisas são muito mais homogêneas aqui, e aí você vai para o Brasil, você vê que tem uma diversidade imensa, e isso aí é muito rico, eu acho, muito incrível. Então isso aí... Nas pequenas coisas, as pequenas coisas, pequenos detalhes, assim, você vê que tem influência de culturas do mundo inteiro no Brasil, e isso aí faz uma mistura que é muito única. E aqui essa mistura ela não é tão acentuada assim, né? E isso aí é uma coisa que eu sinto falta. Então, conseguir ver essas coisas aí faz com que eu consiga valorizar, né? Nossa história, nossa cultura, e faz com que eu me sinta muito mais brasileiro. Mas em outros aspectos eu vejo que eu já não tenho alguns comportamentos que eu tinha no início, de você chegar e você querer conhecer todo mundo que está no lugar, né? Isso aí é uma coisa bem de brasileiro. Você chega, você quer conhecer todo mundo, quer falar com todo mundo, cumprimentar, não sei o quê. Aí eu já não faço tanto isso, porque eu vejo que as pessoas, elas também nem sempre elas estão abertas para isso. Então você meio que se adapta, né, nessas situações. Que mais? Eu vejo que
o brasileiro tem uma necessidade de falar que é brasileiro quando tá no exterior. Quer mostrar que é brasileiro, quer ter uma camisa, uma blusa e não sei o quê, e mostrar as músicas, e isso aí eu já não tenho mais. O brasileiro, ele quer chegar e falar assim, eu sou do Brasil, cheio de, aqui, ó, swing e tal, cheio de ginga e tal. Vamos animar aqui o Futebol, negócio. eu sou futebol, Ronaldinho, Ronaldo. E isso aí eu tenho pavor agora. É engraçado você falar isso, que meu filho, ele é o único brasileiro na escola dele. E aí ele fala assim, mãe, toda hora que alguém vê que eu sou brasileiro, chega perto de mim rindo, falando, perguntando. Gente, eu só nasci no Brasil. Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar... Quem for fica tão feliz. Não é? É verdade. Ele tá naquela fase que ele vai pra escola agora só de gorro na cabeça, sabe? De capuz. Sim. E eu fico assim, meu filho, você tá escondendo de quê? Ah, não, mãe, que hora que vê que eu sou brasileiro, o povo quer falar comigo. Ai, importante. Importante. Eu lembrei de uma coisa que vocês perguntaram no começo, uma coisa que eu tinha expectativa e depois eu vi que era diferente, né? Eu acho que meio que inconscientemente eu tinha essa expectativa, que eu ia chegar aqui, eu sou brasileiro, tenho moreno e tal, vou fazer bom sucesso e tal. Ixi! Eu vou chegar brasileiro, sei dançar, não sei o quê, e... Não é bem assim, não. Porque o brasileiro, em geral, ele acha assim, nossa, eu sou brasileiro, eu sou especial. E as pessoas têm que ver que eu sou especial. Aqui, cara, ninguém vai te dar créditos, ou sei lá, te tratar de uma outra forma. Porque no Brasil a gente não tem tanto hábito, agora acho que um pouco mais, mas a gente não tem tanto hábito de conviver com pessoas de outros países. Isso que eu ia falar. Aqui é só mais um. É só mais um. Em qualquer lugar a gente vai encontrar indiano, árabe, sei lá, chinês, coreano. É só mais um, né? No Brasil não, no Brasil é especial porque quase não tem, né? Tem muito menos, né? Então, a gente não tem. Aí quando chega uma pessoa de outro país, todo mundo quer conhecer e quer mostrar as coisas da sua cidade, do seu país e tal, e trata super bem, e leva para comer na sua casa, leva para comer no restaurante e tal. Aqui, meu, se vira, né? Tá cagando pra você que é brasileiro. E você, o que você falaria então para um imigrante ou então para uma pessoa que está querendo imigrar? O que tá você querendo falaria migrar? para essa pessoa? Pra cá ou pra qualquer lugar? Para sair do Brasil. A pessoa que está querendo sair do Brasil ou para quem já está fora. Eu acho que é uma ideia fantástica. Não é, depende o que a pessoa quer, né? É só ajustar um pouco a expectativa. Mas eu acho que é uma experiência incrível. É muito boa, porque você vai se conectar com pessoas do mundo inteiro. Não é, se for para os Estados Unidos, aí você não vai conhecer só americano, você vai conhecer o mundo todo. Vai para a Itália, ainda mais aqui na Europa, uma coisa que eu não tinha noção. Eu nunca tinha ido para a Europa antes de eu mudar para cá. Então, quando eu vim para cá para trabalhar, já foi direto para... Primeira vez que eu vim para a Europa, foi já para ficar. E aqui, a migração entre os países é igual no Brasil, é igual você mudar de estado. Aqui eles mudam de país. E muda a língua, e muda a cultura, e muda tudo. Então, tem uma rotatividade, uma mistura bem grande. Então, o que eu diria é... aproveita as oportunidades se tiver, não tem medo, não é fácil, mas não é impossível também. Se você tem vontade, tem um sonho, é só correr atrás. Existem formas, não importa qual a sua área, não importa em qual estágio da vida que você está, existem formas de você conseguir sair, seja se você for estudar ou se você for ter um trabalho
mais simples no começo e tal, sempre existem caminhos, é só tentar, pesquisar. Às vezes você acha que é impossível, né? Eu também, quando eu morava no Brasil, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos para melhorar o inglês, e aí eu voltei fascinado, pensando assim, nossa, cara, eu preciso viver um pouco mais essa experiência. Foi muito pouco, eu fiquei 40 dias, eu quero ir para fora. E aí eu ficava tentando, olhando a empresa, e, mas não tem como assim? Só abre esse tipo de visto aqui numa época do ano, e aí a empresa tem que gostar de você, e não sei o quê, mas normalmente é um cara que já tem o contato, ou ficava olhando o curso, mas se eu for fazer algum curso, e aí depois eu posso fazer uma extensão desse curso, então tem caminhos, né? Sim. Legal. Ô, Bru, infelizmente a gente está chegando no final do podcast. Foi rápido, hein? Foi rápido, né? Mas é bom, né? Pra gente trocar, assim, as vivências. Porque tem coisa, quando a gente tá fora, tem coisa que a gente precisa trocar com quem tá passando pela mesma experiência, né? Pra fazer sentido, né? Porque senão fica estranho, né? A outra pessoa não consegue perceber, assim, né? Eu lembro quando eu ia pro Brasil, que a Fernanda morava lá ainda, eu sentia coisas, passava por coisas que vocês não entendiam. E agora eu vejo que vocês entendem. Então, é verdade, porque tá passando pelos mesmos perrengues, né? De você ir pro Brasil, e aí você vê que você pertence, mas não pertence, tô, mas não tô. Você mudou um pouco, meio deslocado, né? Você não tem mais aquele seu porto seguro. Pois é muito, muito bom isso. Bom, então, o que eu queria aqui? Primeiro, agradecer imensamente a sua participação, assim, adorei. Né? A gente sempre conversa. Foi o que eu falei para Clarissa. Quando a gente teve essa ideia de criar o podcast, era de tornar as nossas conversas públicas, porque a gente sempre conversa sobre várias coisas, pelo que está passando, assim, né? As dificuldades. E eu e você também, né? A gente sempre Faltou várias histórias, eu acho. Né? E aí é legal que a gente está tornando público, outras pessoas podem se conectar e falar, putz, isso é verdade, também sinto dessa forma, né? E ajuda também a passar, eu acho, pelas dificuldades emocionais, né? Que vem junto com a imigração. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Falar com a gente. Eu também queria te agradecer, foi bom te conhecer, ver uma carinha brasileira em outro planeta, no futuro. No futuro, No futuro. Então você está ensinando mais ainda pra gente, porque você já está no futuro. Mas assim, muito, muito gostoso mesmo te ouvir. Eu também senti assim, bem perto, sabe? Eu senti uma conexão gostosa, a gente riu. Muita coisa que você falou eram tabus para mim, e também dificuldades, como se fossem barreiras para mim. E a hora que eu vi você falando que você estava passando, eu falei, nossa, não tinha pensado por esse lado. Então, assim, essa troca é muito rica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer te conhecer também. Achei que foi bem legal. E é bom compartilhar essas experiências, né? A gente tem bastante coisa para compartilhar e é bom estar perto. E para quem está no Brasil também, né, que esteja a fim de imigrar, já vem mais preparado, né? Não tem como evitar, assim, os choques culturais, mas você vem com uma idealização um pouco diferente, assim, né, do que é morar fora. Acho que talvez uma coisa útil. Que o Bruno falou, né, vem tentar alinhar as expectativas. Eu gostei disso que ele falou, porque a gente vem com muita ansiedade, muita sede ao pote. E é claro que vai ser tudo diferente, né? Não tem como a gente, né? Mas enfim, alinhar as expectativas é legal. Pode ficar, né? Essa na chamada. Fica na chamada. Aqui, Bruno, se você quiser compartilhar suas redes sociais ou algum projeto, alguma coisa, esse é o espaço. Também a gente pode colocar na descrição do vídeo. Tá. Não tem projeto nenhum. Mas tudo bem, mas pode, né? Se você sentir que tem vontade de compartilhar para as pessoas conhecerem um pouquinho da Suécia, né? As coisas que você posta, enfim, fica à vontade.
E eu queria lembrar também todo mundo que todo domingo tem episódio novo aqui no canal, então é importante clicar no sininho para ser avisado, fazer a sua inscrição e compartilhar com aquelas pessoas que possam se beneficiar desse bate-papo sobre imigração. Estou esquecendo alguma coisa? Deixar Não. comentários, é bem legal também. Ixi. Comentar, dizer o que achou, como se Hater, tem sente. vários haters. Os comentários todos educadinhos, tá, gente? Por favor, temos moderador. E todo mundo pode ouvir a gente no Spotify, ouvir e ver, né? No Spotify, no nosso canal no YouTube. Temos Instagram, Facebook e TikTok. Então, os links vão estar na descrição desse episódio também. E Eu sempre esqueço! Temos uma playlist no Spotify chamada O de Casa Inspirações, que vai estar recheada das inspirações nossas e dos nossos convidados. E hoje nós tivemos uma chuva de inspirações aqui. Forró, Então, gafieira, que mais que ele falou? Zouk, Samba salsa. raiz. Zouk, manda as músicas, os links todos pra gente incluir na playlist, Bruno, Ah, para os tá. nossos ouvintes. Tá bom, eu vou mandar sim, pode deixar. Aquilo que te inspira. E é isso aí, gente. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Obrigada pela participação. A gente se vê no próximo. Tchau, Tchau, foi bem legal. O de Casa. Até mais. Ô de casa.